Imagine-se em uma cidade sitiada, cercado por um exército de 185 mil homens, a maior força militar da época. A rendição parece inevitável, a morte certa. Mas em uma única noite, sem uma única batalha, sem uma única espada ser desembainhada, algo sobrenatural acontece. Este exército colossal, que zombava do Deus vivo, é completamente aniquilado. Corpos se estendem por todo o acampamento, um testemunho mudo do poder inabalável do Criador. Prepare-se para conhecer a história do anjo que derrotou 185 mil soldados em uma só noite, um evento que mudou a história e revelou a glória de Deus em ação. Você está no A Fé Movendo Montanhas, e essa história vai abalar sua fé. Existem momentos na história da humanidade onde as probabilidades são tão esmagadoramente contra nós que qualquer esperança humana parece fútil. São nesses abismos de desespero que a fé é testada e onde, por vezes, um poder maior se manifesta de forma tão grandiosa que desafia toda a lógica e compreensão. Imagine um exército colossal, uma máquina de guerra invencível, marchando com a certeza da vitória. E do outro lado, uma cidade sitiada, seus habitantes à beira do colapso, com a única defesa visível sendo as suas muralhas e a sua fé. Parece um cenário de filme épico, não é? Mas esta não é uma ficção. Esta é uma das mais extraordinárias e impactantes narrativas de toda a Bíblia. Uma história que ecoa através dos milênios para nos lembrar que para Deus nada é impossível. Prepare-se para mergulhar na noite em que um único anjo do Senhor derrotou 185 mil soldados em um piscar de olhos. Uma prova irrefutável do poder inabalável de Deus em ação. Seja muito bem-vindo ao canal A Fé Movendo Montanhas. E hoje vamos desvendar este capítulo espetacular de fé, coragem e intervenção divina. Para compreendermos a magnitude deste milagre, precisamos voltar no tempo, para um período de intensas turbulências políticas e espirituais no Oriente Médio Antigo. Estamos no Reino de Judá, por volta do século 8 a.C. Israel, o reino do norte, já havia caído nas mãos dos temíveis assírios. Aquele era um império brutal, impiedoso, conhecido por sua eficiência militar e por táticas de terror que incluíam a deportação em massa e a tortura de seus inimigos. Quando os assírios chegavam, o terror se espalhava muito antes que suas tropas sequer fossem avistadas no horizonte. Eles eram a superpotência da época, e seu imperador, Senaqueribe, era a personificação da arrogância e da força bruta. Seu nome causava calafrios, e sua campanha militar era uma onda de destruição que parecia varrer tudo em seu caminho. Sua reputação de invencibilidade era tamanha que muitas cidades se rendiam apenas com a notícia de sua aproximação. Ele não apenas conquistava, ele subjugava, ele humilhava, ele apagava a identidade dos povos, tornando-os meros ecos de sua glória imperial. No trono de Judá estava o rei Ezequias. Ezequias não era um rei comum. Ele ascendeu ao trono em um tempo de profunda decadência espiritual. Seu pai, Acaz, havia levado Judá à idolatria mais abjeta, erguendo altares a deuses pagãos por toda a Jerusalém e até mesmo no templo do Senhor. As práticas abomináveis dos povos vizinhos haviam se infiltrado no coração da nação, e o povo havia se afastado do Deus verdadeiro. Mas Ezequias era diferente. Ele era um rei que amava a Deus de todo o coração. Desde o início de seu reinado, Ezequias iniciou uma reforma radical, derrubando os altos, quebrando as imagens de escultura, cortando os postes ídolos e até destruindo a serpente de bronze que Moisés havia feito, pois o povo a havia transformado em objeto de adoração. Ele confiou no Senhor, o Deus de Israel.
E não houve rei semelhante a ele entre todos os reis de Judá, nem antes nem depois dele. Ele se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo. Guardou os mandamentos que o Senhor tinha ordenado a Moisés. E é importante destacar que, por ter seu coração voltado para Deus, a Bíblia registra que o Senhor estava com ele, e Ezequias foi bem-sucedido em tudo o que empreendeu. 2 Reis 18, 5, 7. Este detalhe é crucial. A fé de Ezequias não era uma fé passiva, mas uma fé ativa, que se manifestava em suas ações e em sua liderança, purificando a nação e restaurando a aliança com Deus. E essa fé seria testada de uma maneira que poucos seres humanos já experimentaram, diante de uma ameaça que parecia absolutamente incontornável. Apesar da fidelidade de Ezequias, a ameaça assíria pairava sobre Judá. Senaqueribe, após subjugar inúmeras nações e cidades, voltou seus olhos famintos para o pequeno reino de Judá. A invasão foi devastadora. Cidade após cidade caía diante da força assíria. A Bíblia nos conta em 2 Reis 18 que Senaqueribe subiu contra todas as cidades fortificadas de Judá e as tomou. A cada nova conquista, o cerco se apertava em torno de Jerusalém, a capital, a última fortaleza. A visão dos estandartes assírios se aproximando, o som dos tambores de guerra e o grito de milhares de soldados se tornaram a trilha sonora daquele período de terror. A população, amedrontada, olhava para suas muralhas, para o rei e para o céu, buscando um sinal de esperança onde parecia não haver nenhum. As muralhas da cidade eram robustas, mas o pavor do Império Assírio era ainda mais. Aquele era um momento de desespero palpável. Ezequias, vendo a gravidade da situação, tentou inicialmente uma abordagem diplomática, pagando um pesado tributo a Senaqueribe. Ele entregou toda a prata encontrada no templo e nos tesouros da casa do rei, e chegou a arrancar o ouro das portas do templo do Senhor e dos pilares que ele mesmo havia revestido. Foi um ato de sacrifício extremo, uma tentativa desesperada de evitar o inevitável. Mas o tributo não foi suficiente para saciar a sede de conquista do imperador assírio. A intenção de Senaqueribe era clara: destruir Jerusalém e levar seu povo ao cativeiro, exatamente como havia feito com o Reino do Norte. Ele não queria apenas a submissão, queria a aniquilação total, para que a memória do reino de Judá e de seu Deus fosse completamente apagada da história. E sua próxima parada era a Cidade Santa, a morada do Deus de Israel, que ele acreditava ser apenas mais um Deus impotente. Com Jerusalém sitiada, Senaqueribe enviou seus comandantes, Rabsaqué, o Tartã e o Rabsaris, com um grande exército. O objetivo não era apenas militar, mas também psicológico. Rabsaqué, em particular, era um mestre da guerra de nervos. Ele se posicionou diante das muralhas de Jerusalém e começou a proferir insultos e ameaças em voz alta, em hebraico, para que o povo ouvisse. Suas palavras eram veneno, projetadas para minar a moral dos defensores e semear o pânico. Que confiança é essa que tens? Ele zombava. Pensas tu que meras palavras são estratégia e força para a guerra? Ele ridicularizava a confiança de Ezequias no Egito, chamando-o de cana esmagada que fura a mão de quem nela se apoia. Aquele discurso era uma orquestração de desespero. Rabsaqué continuou, desafiando a própria capacidade de Ezequias de montar um exército capaz de combater sequer um contingente pequeno de cavalaria assíria. Ele tentou convencer o povo a se render, prometendo uma vida de fartura em uma terra de cereais e vinho, para induzi-los a trair seu próprio rei e seu Deus. Mas a parte mais ultrajante e perigosa de seu discurso era sua blasfêmia contra Deus. Rabsaqué equiparava o Senhor de Israel aos deuses pagãos das nações que Senaqueribe já havia derrotado. Por acaso os deuses das nações livraram cada um a sua terra das mãos do rei da Assíria? Ele perguntava com desdém.
Onde estão os deuses de Ramate e de Arpade? Onde estão os deuses de Sefarvaim, Hena e Iva? Será que livraram Samaria da minha mão? Dentre todos os deuses dessas terras, qual deles livrou a sua terra da minha mão, para que o Senhor livrasse Jerusalém da minha mão? Ele, na sua infinita arrogância, proclamava que até mesmo Deus havia ordenado a Senaqueribe que destruísse Judá. As palavras de Rabsaqué eram uma afronta direta à soberania e ao poder de Deus. Era um desafio público, uma declaração de guerra, não apenas contra Ezequias e Judá, mas contra o próprio Criador do universo. A intenção era clara: fazer o povo de Jerusalém perder a esperança, duvidar de seu Deus e se render. Os habitantes da cidade, assustados e famintos, sentiam o peso daquela ameaça. O ar em Jerusalém estava pesado com o medo e a incerteza. A perspectiva de uma derrota era avassaladora. A fome e a sede já começavam a apertar. E a voz do inimigo parecia ecoar a verdade de sua inevitável destruição. Diante de tamanha provocação e da iminência da catástrofe, qual foi a reação de Ezequias? Ele não cedeu ao desespero, nem tampouco tentou uma resposta militar imprudente. A sua primeira reação foi um ato de profunda humildade e fé. Quando ouviu as palavras blasfemas de Rabsaqué, Ezequias rasgou as suas vestes, cobriu-se de saco e entrou na casa do Senhor. Ele não foi para o palácio se lamentar ou buscar estratégias humanas. Ele foi diretamente à fonte de seu poder, ao templo, ao lugar de comunhão com Deus. E de lá, ele enviou emissários ao profeta Isaías com uma mensagem comovente. Este dia é dia de angústia, de repreensão e de opróbrio, porque os filhos vieram ao nascimento e não à força para os dar à luz. Era uma metáfora poderosa, descrevendo a situação de Judá como uma mãe em trabalho de parto, exausta, sem forças para o último esforço para trazer vida. A mensagem pedia a Isaías que orasse pelo remanescente que ainda existia. A fé de Ezequias não era apenas pessoal, era uma fé que se estendia ao seu povo, buscando a intervenção divina para todos. A resposta de Isaías, o profeta de Deus, veio rapidamente, carregada de esperança e da promessa do Senhor. Assim diz o Senhor: não temas por causa das palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Assíria me blasfemaram. Eis que porei nele um espírito, e ele ouvirá um rumor, e voltará para a sua terra. E farei com que caia a espada na sua própria terra. Que contraste! Enquanto Senaqueribe se vangloriava de seu poder, Deus anunciava sua queda. Mas a provação ainda não havia terminado. Senaqueribe, furioso com a resistência de Ezequias e com o fato de seu exército ter sido desviado por outras batalhas na região, enviou outra carta, ainda mais arrogante e cheia de ameaças, reafirmando sua superioridade sobre todos os deuses e povos. Esta nova carta era ainda mais pessoal, um ultimato direto ao rei Ezequias. Mais uma vez, Ezequias não hesitou. Ele tomou a carta, subiu à casa do Senhor e a estendeu perante o Senhor. E ali, em um dos mais comoventes atos de oração registrados na Bíblia, Ezequias clamou a Deus. Sua oração é um modelo de humildade, reconhecimento da soberania divina e apelo à glória de Deus. Ó Senhor, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, só Tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, os Teus ouvidos e ouve. Abre, ó Senhor, os Teus olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, que ele enviou para insultar o Deus vivo. É verdade, ó Senhor, que os reis da Assíria destruíram as nações e as suas terras. Lançaram os seus deuses ao fogo, porque não eram deuses, mas obra de mãos humanas, de madeira e de pedra. Por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor, nosso Deus, livra-nos da sua mão,
para que todos os reinos da terra saibam que só tu, ó Senhor, és Deus. 2 Reis 19, 15, 19. Esta oração não era sobre Ezequias ou Judá primordialmente. Era sobre a reputação de Deus, a sua glória, o seu nome. Ezequias sabia que a derrota de Judá seria interpretada como a derrota de seu Deus, e isso ele não poderia permitir. Ele clamou pela intervenção divina, não por mérito próprio, mas para que o nome do Senhor fosse glorificado em toda a terra. Ele não pediu vingança, mas justificação do caráter de Deus. E Deus respondeu através de Isaías, mais uma vez, com palavras de consolo e uma promessa ainda mais explícita. Assim diz o Senhor acerca do rei da Assíria: ele não entrará nesta cidade, nem lançará flecha contra ela, nem virá perante ela com escudo, nem levantará contra ela rampa. Pelo caminho por onde veio, por ele voltará, e nesta cidade não entrará, diz o Senhor. Porque eu defenderei esta cidade para a salvar, por amor de mim e por amor de meu servo Davi. 2 Reis 19, 32, 34. A promessa de Deus era clara. Ele mesmo lutaria por Jerusalém. Ele mesmo protegeria seu povo. O Senhor havia ouvido a oração de Ezequias, não por acaso, mas porque o coração do rei estava alinhado com a vontade divina. E porque Deus zela pelo seu nome e pela sua aliança. Era uma promessa de livramento total e incondicional, vinda do próprio Criador do universo. Uma garantia de que a ameaça à Síria seria neutralizada por um poder que superava toda a capacidade humana. E assim, a noite mais longa e mais tensa da história de Jerusalém chegou. O exército assírio, autoconfiante e imponente, estava acampado, pronto para o ataque final na manhã seguinte. As sentinelas de Jerusalém provavelmente observavam o cintilar das fogueiras inimigas na escuridão, com o coração apertado, esperando o som das trombetas de guerra que anunciariam o fim. A morte parecia iminente. Mas naquela noite, enquanto a cidade dormia em angústia, um evento extraordinário, sobrenatural, ocorreu. A Bíblia nos relata em 2 Reis 19:35 de uma forma concisa, mas impactante. Sucedeu, pois, que naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000. E quando se levantaram pela manhã, eis que todos eram corpos mortos. Pense na cena. Imagine o silêncio que se abateu sobre o acampamento assírio. Não houve batalha, não houve gritos de guerra, não houve explosões. Apenas a ação silenciosa e devastadora de um único anjo de Deus. Não um batalhão de anjos, mas um anjo. Em uma única noite, 185.000 homens, um exército gigantesco, preparado para a guerra, acostumado à vitória, o terror de todas as nações, foram abatidos sem que uma única espada de Judá fosse desembainhada, sem que um único arco fosse esticado, sem que uma única pedra fosse lançada das muralhas. Eles não morreram por doença, por fome, por flechas ou por espadas humanas. Eles foram feridos pelo anjo do Senhor, que com um toque de seu poder divino, transformou um mar de guerreiros em um campo de morte. O poder de Deus se manifestou de forma irrefutável e avassaladora, deixando claro quem detinha o controle supremo. Na manhã seguinte, o sol nasceu sobre uma cena de horror indizível para os assírios remanescentes. Tendas repletas de corpos, milhares e milhares de soldados, generais, oficiais, todos inertes, espalhados como folhas secas. Aquele exército que se julgava invencível, agora era apenas um campo de morte e desolação. Os que sobreviveram, que testemunharam aquela visão aterrorizante, devem ter fugido em pânico, com a imagem daquele massacre sobrenatural gravada em suas mentes para sempre. Um testemunho do terror imposto pelo Deus de Israel. O imperador Senaqueribe, que se gabava de ter derrotado todos os deuses, viu seu exército dizimado pelo Deus de Israel de uma maneira que nenhuma força humana poderia replicar.
Ele não teve tempo para planejar uma retirada estratégica, não teve chance de reagir. Foi um ato de pura e divina intervenção, uma demonstração que calou qualquer zombaria e estabeleceu a supremacia do Deus vivo. A derrota à Síria foi completa e humilhante. Senaqueribe, o rei arrogante que havia zombado do Deus vivo, foi forçado a recuar, a retornar para sua terra com a cauda entre as pernas, sua glória e seu prestígio arruinados. A promessa de Deus se cumpriu ao pé da letra. Ele não entrou na cidade, nem lançou flechas contra ela. E a história não termina aí. Anos depois, enquanto adorava no templo de seu deus Nisroque, em Nínive, Senaqueribe foi assassinado por seus próprios filhos, Adrameleque e Sarezer. Mais uma vez, a palavra do Senhor, proferida por Isaías, se cumpriu. Farei com que caia a espada na sua própria terra. A arrogância de Senaqueribe foi confrontada com a soberania absoluta de Deus. Esta história é muito mais do que um relato histórico de uma batalha. É uma poderosa lição sobre o caráter de Deus e sobre a natureza da fé. Primeiramente, ela nos revela a soberania de Deus. Ele é o Senhor da história, o Senhor dos exércitos, o controlador de todas as coisas. Nenhuma força, humana ou demoníaca, pode se opor ao seu propósito. Quando ele decide agir, quem poderá impedi-lo? Ele usou um anjo para manifestar seu poder de forma espetacular, mostrando que seu braço não está encolhido, que sua voz ainda comanda os céus e a terra. Em segundo lugar, vemos a importância da oração e da fé. Ezequias, em vez de confiar em suas próprias forças ou nas alianças humanas, levou seu problema diretamente a Deus. Ele se humilhou, rasgou suas vestes, orou fervorosamente e estendeu a carta de ameaça diante do Senhor, como quem diz: Senhor, olha isso, tu vais permitir tal afronta ao teu nome? Sua fé inabalável em meio ao caos foi o catalisador para a intervenção divina. Ele não duvidou que Deus poderia agir, mesmo quando a situação parecia completamente sem saída. E Deus honrou essa fé. A oração de Ezequias não foi apenas um pedido, foi um ato de confiança radical, um reconhecimento de que somente Deus tinha o poder para reverter uma situação tão desesperadora. É um lembrete vívido de que a oração não é a última opção, mas a primeira e mais poderosa resposta que temos diante dos gigantes que se levantam contra nós. Ela é a chave que destrava o poder celestial e coloca em movimento as forças divinas. Em terceiro lugar, esta história nos mostra o zelo de Deus pelo seu nome e pelo seu povo. Senaqueribe não apenas ameaçava Jerusalém, ele blasfemava contra o próprio Deus. Deus não permite que seu nome seja zombado impunemente. Ele é um Deus zeloso, que defende sua honra e protege aqueles que nele confiam. Por amor a si mesmo e por amor a Davi, seu servo, Deus agiu. Ele defendeu sua cidade. Ele defendeu sua reputação diante de todas as nações. Ele não é um Deus de madeira ou pedra, mas o Deus vivo, o Criador do universo, e sua glória não será dividida com ninguém. Este evento não foi apenas um livramento para Judá, foi uma declaração universal do poder e da unicidade de Deus. E por fim, esta narrativa é um lembrete perene de que mesmo nos momentos mais sombrios, quando as montanhas de problemas parecem intransponíveis e os inimigos se amontoam em números esmagadores, o poder de Deus é suficiente. Não importa quão grande seja o seu desafio, quão desesperadora seja a sua situação, a fé em Deus pode mover montanhas. O mesmo Deus que enviou seu anjo para aniquilar um exército de 185 mil soldados é o Deus que está conosco hoje. Ele não mudou, seu poder não diminuiu, sua fidelidade é eterna. Ele continua sendo o Deus que faz o impossível, que reverte situações sem esperança e que se manifesta com glória para aqueles que confiam nele.
Se você se sente sitiado pelas dificuldades da vida, cercado por preocupações financeiras, problemas de saúde, conflitos familiares ou qualquer outra forma de angústia, lembre-se de Ezequias. Lembre-se de sua oração sincera, de sua humildade diante de Deus e da resposta espetacular do Senhor. Leve sua carta de ameaças, suas preocupações, seus medos diante do Senhor. Estenda-os perante Ele em oração. Confie que o mesmo anjo do Senhor que agiu naquela noite em Jerusalém, o mesmo Deus de poder ilimitado, está pronto para agir em seu favor. O poder de Deus está em ação, sempre. Ele está atento aos clamores de seus filhos. Ele é o Deus que defende os seus. E Ele pode transformar a sua noite mais escura na manhã mais gloriosa, revelando o seu poder de maneiras que você jamais imaginou. Tenha fé. Confie, o Senhor é a sua fortaleza. Se você se sente sitiado pelas dificuldades da vida, cercado por preocupações financeiras, problemas de saúde, conflitos familiares ou qualquer outra forma de angústia, lembre-se de Ezequias. Lembre-se de sua oração sincera, de sua humildade diante de Deus e da resposta espetacular do Senhor. Leve sua carta de ameaças, suas preocupações, seus medos diante do Senhor, estenda-os perante Ele em oração. Confie que o mesmo anjo do Senhor que agiu naquela noite em Jerusalém, o mesmo Deus de poder ilimitado, está pronto para agir em seu favor. O poder de Deus está em ação, sempre. Ele está atento aos clamores de seus filhos. Ele é o Deus que defende os seus. E Ele pode transformar a sua noite mais escura na manhã mais gloriosa, revelando o seu poder de maneiras que você jamais imaginou. Tenha fé. Confie. O Senhor é a sua fortaleza. Inscreva-se no canal A Fé Movendo Montanhas. Deixe seu like neste vídeo se ele tocou seu coração. Compartilhe com seus amigos e familiares que precisam fortalecer sua fé e ative o sininho para não perder nenhuma de nossas mensagens de esperança e inspiração. Deixe seu comentário abaixo sobre o que mais te impactou nesta história. Sua participação é muito importante para nós. Que Deus abençoe a sua vida abundantemente e que a fé em seu poder mova todas as suas montanhas. Até a próxima.